O Bahia vence o Itabuna e está classificado para a final do Campeonato Baiano, edição 2023. Né? O Bahia venceu e também convenceu. Foi um dos poucos jogos que o Bahia fez de forma convincente. Né? O Bahia foi superior, foi absoluto na partida. Claro que o Itabuna chegou a fazer ali, quando o jogo estava 2-0, fez o primeiro gol 2-1. O jogo estava 3-0, desculpa. O Itabuna chegou a fazer o 3-1, teve um jogador expulso, né? O Daniel foi expulso. Poderia ali se complicar, mas logo na sequência também o Itabuna perdeu um jogador, né? O Bahia marcou o quarto gol e liquidou a partida. Com isso, o Bahia, de forma merecida, chega à final do Campeonato Baiano. Agora espera Juazeirense ou Jacuipense, né? Lembrando que Jacuipense venceu já a primeira partida, volta para o segundo jogo neste domingo, né, e é aparentemente o favorito para enfrentar o Bahia, para desafiar o Bahia. O Bahia que pode chegar ao seu 50º título, né, uma marca importante, né, uma marca importante. E essa chegada do Bahia à final do Campeonato Baiano, que é algo que se espera do Esporte Clube Bahia, né, seja o Esporte Clube Bahia Associativo, seja o Esporte Clube Bahia SAF, é obrigação, é dever do Bahia, né, está na final do Campeonato Baiano. Então, é uma meta que o Bahia alcançou, é uma meta que o Bahia tem que alcançar. Né? Lembrando que em 2021 e 22 o Bahia ficou de fora, né, das finais do Campeonato Baiano e agora retorna e fará a final. Né? E chegando à final, o Bahia é sim o favorito, terá a obrigação de conquistar esse título. Né? Porque é um início de parceria, é um novo, é um reinício, né, do Bahia. É uma mudança de rumo, é uma mudança de rota que seria interessante para o Bahia, porque, claro, no primeiro semestre, as grandes chances de título do Bahia estão no primeiro semestre, né, que seria a Copa do Nordeste, que o Bahia cometeu um fiasco e não se classificou à segunda fase, a Bahia já está eliminado da Copa do Nordeste, então restava o Campeonato Baiano, que é, assim, na minha opinião, a chance de título do Bahia agora na temporada. Então é interessante marcar esse início de parceria com um troféu. Né? Então o Campeonato Baiano é a possibilidade, é claro que o Bahia vai disputa ainda a Copa do Brasil e disputa o Brasileirão, mas a gente sabe que é muito difícil a possibilidade de título, falando aqui de realidade. Né? Então a realidade do Bahia é para título agora somente o Campeonato Baiano, e tem a questão de conquistar o 50º título, que seria uma marca interessante. Também tem a questão de você carimbar, de você marcar esse início de parceria com um troféu. Né? Falando do que representa essa chegada também do Bahia à final do Baianão 2023. Né? O Bahia encontrou o seu rumo da temporada, ainda é muito cedo. Né? Mas o que a gente sabe, né, e o que a gente já sabia, o que a gente previa, é que o Bahia poderia apresentar mais do que tinha apresentado até aqui. Né? Com algumas exceções, o Bahia fazia uma temporada muito ruim, né? Muito abaixo do que pode fazer. Então, hoje, esse time mostrou que pode fazer mais. E hoje fez mais, tanto é que foi 4-1, né, poderia ter sido mais, né, poderia ter sido mais, o Bahia criou oportunidades para que fosse mais, mas ficou comprovado que o elenco estava devendo, que o treinador estava devendo, e hoje também o Bahia experimentou um novo modelo de jogo. Né? Por falar um novo modelo de jogo, eu vou inclusive trazer a escalação aqui, né, para a gente comentar. Né? Hoje, a escalação do Bahia, apesar de se apresentar ali no 4-4-2, mas o Bahia, de forma, né, dentro de campo, na prática, jogou no 3-5-2. Né? O Bahia jogou com Marcos Felipe, o goleiro, que é o titular da temporada, Gabriel Xavier e Marcos Victor. Isso foi o que foi previsto na escalação, mas ficou muito nítido que o Rezende jogava pelo lado esquerdo com o terceiro zagueiro. Aí a linha de cinco no meio campo, né? Acevedo, o Caule, o Daniel, Jacaré na ala direita e Chaves na ala esquerda, que fez a sua melhor partida na temporada, o Chaves, né? De fato, hoje, neste sábado, no jogo da semifinal, o Chaves estreou no Bahia. Grande partida do ala esquerdo, né? O Rané Chaves,
que chegou com grande contratação do Sport Clube Bahia e hoje fez um grande jogo. E a dupla de ataque, o Biel e Everaldo. Biel disparado, né? Não marcou gol, mas disparado o melhor jogador da partida. Inclusive foi eleito o craque da partida e também disparado a melhor contratação, custo-benefício, desempenho até aqui do Bahia na temporada 23. Então o Biel tá arrebentando, um jogador que tá, né, traduzindo, tá trazendo para campo as expectativas que todo mundo tinha nele, né? Foi um jogador que fez a temporada passada pelo Grêmio, contribuiu para o Grêmio subir e voltar à elite do futebol e foi adquirido pelo Grupo City, né, para jogar no Esporte Clube Bahia. Então até aqui tem sido assim o grande destaque da temporada, eu diria, juntamente com o Marcos Victor, né, que foi uma contratação também muito interessante, foi uma contratação para futuro, né, para médio prazo, e é uma contratação que está resolvendo no curto prazo, né? Então, Marcos Victor é a aquisição do Bahia e está já dando a resposta no curto prazo. Jogador muito interessante, vai evoluir muito, é um jogador que tem tudo para se tornar um dos grandes zagueiros aqui do nosso país, porque é um zagueiro técnico, né? Tem estilo de jogo, sabe sair com a bola no pé, é rápido, né? Tem porte de zagueiro, um zagueiro magro, né? Então é um jogador que vai evoluir muito, a gente não tem dúvida disso, e vai contribuir muito com o Esporte Clube Bahia, né? Então esse foi o Bahia, né, nesse jogo de hoje. O Everaldo, né, marcou 2 gols, aí fica a pergunta, o Everaldo desencantou? Na minha opinião, não é questão de que o Everaldo desencantou. Na minha opinião, o Everaldo é esse jogador que vai apresentar isso aí no jogo de hoje, um gol de pênalti, outro gol ali que ele até tinha a intenção de chapar melhor a bola, acabou que tropeçando na bola, mas que deu certo. Mas não espere muito do Everaldo, né? A gente não pode confundir, porque marcou 2 gols. Não. Até ainda, para mim, continua devendo. Eu acho que ele pode dar mais, só que o mais de Everaldo, na minha opinião, não é o suficiente para o Esporte Clube Bahia. O Bahia precisa contratar um centroavante que resolve, né? O Bahia sabe que vai jogar a Série A e na Série A as oportunidades elas aparecem, mas as dificuldades elas são maiores, os zagueiros são mais qualificados, os goleiros do adversário são mais qualificados, então você tem que ter um centroavante, um finalizador mais qualificado, que tenha mais qualidade, que seja mais frio, que seja mais oportunista, que seja mais eficiente na hora que tiver as oportunidades. Então, esse Bahia contra o Itabuna foi um Bahia que mostrou que tinha condição sim de dar mais, não vai deixar não vai apagar o vexame, o fiasco do Bahia, da não classificação na Copa do Nordeste, mas pelo menos o elenco mostrou que tem condição de dar a resposta, né, mesmo depois de um resultado ruim, como foi a eliminação na Copa do Nordeste. Então, o Bahia, o elenco deu uma resposta, né, mostrou que teve aí algumas adequações, o sistema funcionou, o Paiva deixou claro na coletiva pós-jogo que pode variar, que vai variar, né, que um treinador não pode ficar refém de apenas um sistema, então, assim, não será essa a cartilha, a filosofia do Bahia jogar com 3 zagueiros, né, pelo que ele deixou, se ele falou o que de fato ele pensa para a temporada, né, não será definitivo 3 zagueiros. Ora vai jogar com 3 zagueiros, ora vai ter a linha de 4 ali, com 2 zagueiros, 2 laterais, né, normal. Então, será muito em função do jogo, né, em questão, também a questão do que você tem de elenco disponível e a depender da estratégia, né, do adversário que você vai enfrentar. Então, o Bahia conseguiu, pelo menos, essa questão é positiva, né? Conseguiu melhorar o seu desempenho, a entrega também. A gente viu um Bahia mais ativo, um time mais assíduo também, né? Um time que fazia reposição muito mais rápido, um time que brigava mais pela bola, um time que dividiu todas as jogadas, né? Um time mais vibrante dentro de campo, um time que vibrou, né? Então hoje a gente não pode falar de que faltou disposição, não pode falar que faltou raça, não pode falar que faltou entrega, porque foi um Bahia também muito ligado no jogo. Então aquele Bahia apático hoje a gente não viu nesse jogo. Então são pontos de melhora. Mas taticamente, claro, ainda, apesar de povoou mais o meio-campo, né? Nesse sistema, o meio-campo ficou mais povoado, você tira um atacante, né? Você coloca mais homens ali no meio-campo, então o Bahia ficou mais seguro
ali no meio de campo, né? Então, funcionou. Eu acho que o Paiva vai utilizar mais vezes esse sistema de jogo, né? Mas ele deixou claro que não será somente esse sistema, que é interessante uma equipe ter mais de um modo de jogar, então isso aí também eu acho positivo, né? Mas a gente ainda precisa acompanhar, né, se essa evolução foi para esse jogo, como aconteceu também com a Jacuipense, né? Na Copa do Brasil, o Bahia vinha de uma sequência ruim na temporada e, né, teve ali um espaço na sua agenda, né? Fez quase uma semana, 5 dias, né? Não teve uma semana cheia, mas teve ali 5 dias e aí fez um bom jogo, né? E agora, de novo, coincidência ou não, como poupou contra o Fluminense do Piauí, hoje o time fez um bom jogo. Inclusive, contra o Fluminense do Piauí, muito se fala que o erro foi ter colocado um time alternativo. Gente, o time alternativo do Bahia, ele tem a obrigação de vencer o Fluminense do Piauí. Então, para mim, o erro não foi ter poupado, não. A grande crítica tem que ser porque aquele time que entrou em campo, que tinha alguns titulares, sim, né? Que tinha jogadores ali que são titulares do Bahia e que estão no Bahia, sendo reserva titular, sabe que vão jogar, né? E aquele time ali tinha a obrigação, sim, de vencer o Fluminense do Piauí e ainda ter chance de brigar na última rodada da Copa do Nordeste, né? Quando o Renato Paiva foi perguntado sobre o jogo contra o CRB, se pela questão de já estar eliminado, se o Bahia irá com um time alternativo, um time reserva, ou talvez até um sub-20 e usar o elenco principal, né, deixar o elenco principal disponível para treinar, o Paiva respondeu assim, ele não sinalizou, né, falou, até brincou durante a coletiva que os jornalistas teriam que esperar para ver que o jogo será quarta-feira, que quarta-feira né, a imprensa irá observar o time que vai entrar em campo. Mas assim, nas entrelinhas, e quando ele fala mais, aí ele foi e falou sobre o adversário, né, o CRB, pelo que ele pesquisou, uma equipe que não perdeu ainda, uma equipe organizada, uma equipe muito forte. Então, quando ele fala isso, eu vi ali que, não sei se aconselhado, orientado por alguém, o Renato Paiva entende que tem que tomar cuidado, não pode colocar de novo uma equipe muito frágil e, de repente, né, ter um resultado assim muito negativo que pode manchar o trabalho. Então, eu acho que a partir de agora o Renato Paiva, aos poucos, vai entendendo que o futebol brasileiro, né, é um futebol difícil, como eu já disse, pode não ser brilhante tecnicamente, mas é um futebol muito competitivo, né? E talvez o próprio Renato Paiva, o Grupo City, tenha até então subestimado, né? Tenha achado, né, tenha pensado que o futebol brasileiro era mais fácil, mas ele está vendo que é complicado. Até aqui, o Bahia fez, acho que 20 partidas, chegou a 20 partidas, e não foi somente uma partida contra equipes de Série A. Né? Foi apenas uma partida contra equipes de Série A e poucas partidas contra equipes de Série B. A maioria das partidas do Esporte Clube Bahia foram equipes de Série C, Série D e equipes que nem divisão no futebol nacional tem. Né? Então, talvez tenha sido isso. Mas o Renato Paiva conseguiu aí dar uma sobrevida ao seu trabalho, né? Estava muito pressionado. Esse resultado, né, positivo contra o Itabuna traz mais paciência, né? Dá um certo tempo e respaldo ao trabalho, né? Aí agora ele ganha tempo para chegar às finais e eliminado da Copa do Nordeste, o que é ruim. Por outro lado, fica o tempo aí para treinar, para fazer os ajustes necessários. Mas assim, para a gente finalizar esse vídeo, né, eu quero que você peço para você deixar o seu like, se não for inscrito, se inscrever, dar essa moral para a gente. Mas o que a gente tem a comentar é o seguinte, né? O Bahia melhorou nesse jogo contra o Itabuna? Sim. O Bahia melhorou, mostrou vontade, mostrou mais organização, mostrou que é um time mais coeso, um time mais compacto, né? Um time mais interessado pelo jogo. Mas a gente sabe que ainda está muito aquém para a temporada que virá pela frente, né?
Passam os dias, o Bahia não apresenta novas contratações, a gente entende e sabe que as contratações são mais difíceis, deve estar algumas em andamento, mas o Bahia precisa, porque senão o tempo que se fala, tanto, falta um mês, daqui a pouco chega, e se esses jogadores não chegarem, eles terão mais algum tempo ainda para se familiarizar o estilo de jogo, né, e se ambientar ao elenco que o Bahia dispõe nesse momento, né, então o Bahia, né, traz uma esperança ao torcedor nesse jogo contra o Itabuna, mas ainda é preciso olhar com certa desconfiança e observar os próximos jogos, né? Vamos ver qual time o Renato Paiva vai levar contra o CRB, e aí depois, né, encerra-se a participação do Bahia na Copa do Nordeste, aí fica foco exclusivo, 2 jogos apenas no intervalo, o Bahia terá de 20 dias, 2 jogos, né, então o tempo não será problema, são 2 jogos em 20 dias, então o Bahia vai ter que arrebentar dentro de campo, porque não será desculpa a questão de tempo quando o Bahia encerrar o jogo contra o CRB, que é só para cumprir tabela, né? Só para cumprir tabela. Então, a partir daí, o Paiva terá quase 20 dias para fazer 2 partidas de final do Baiano e aí só depois iniciar, né, a sua nova trajetória, que é o Campeonato Brasileiro 2023. Então é isso, né? Até aqui, Bahia na final, obrigação de vencer, né, e chegar a essa marca expressiva que é o 50º título do Campeonato Baiano. Queria saber a sua opinião. Você gostou da apresentação do Esporte Clube Bahia ou você ainda segue desconfiado, né? Como eu disse, né, o jogo trouxe o desempenho, né, trouxe esperança, mas é preciso ainda olhar com certa desconfiança para a gente ver, porque esse Bahia tem oscilado, né, tem feito jogos até médio interessante e a maioria dos jogos, mesmo alguns que foram vencidos pelo Bahia, mas com desempenho bem abaixo. Então é isso, nós somos do canal 2x1, aqui não tem empate, um forte abraço, deixe seu like no vídeo, né, participe nos comentários, fique à vontade, a gente lê sempre os comentários e na medida do possível a gente responde também. Valeu, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.